Reação da classificação do GP de Abu Dhabi de 2025. A última classificação do ano, infelizmente chegamos nela, depois disso temos só a corrida, amanhã, no domingo, enfim, a temporada de 2025 chega ao seu final. Triste pelos 3 meses que a gente vai ter que esperar até a próxima corrida, só lá no começo de março do ano que vem. E de certa forma feliz que essa geração de carros será enterrada e nunca mais utilizada. Então tem que ver o lado positivo sempre, né? Olhar o copo meio cheio e meio vazio, ver todas as possibilidades. De tudo isso, tivemos uma classificação interessante. Teve aquele climinha de final, sabe? Aquele pré-final de Libertadores ali, a torcida chegando, cantando, sabe? Tudo bem que era em Abu Dhabi, não tinha torcida, ninguém tava cantando e muito menos chegando pra ir lá no autódromo. Mas tirando isso, tava com aquele climinha, as voltas finais ali, quando saiu o Piastri, depois o Norris, depois o Verstappen, tava com aquele climinha ali de final, sabe? Nossa, quem que vai fazer a melhor volta? Quem que vai pegar a pole? Quem que vai cruzar na frente, linha de chegada? Tava dando aquela tensão. E é sobre isso que a gente vai falar então aqui no vídeo de hoje e muito mais, porque tivemos muitas outras coisas acontecendo na classificação do GP de Abu Dhabi de 2025. Começando pelo Q1, a gente teve as quedas de Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Alex Albon e Lewis Hamilton. Realmente é um Q1 já com muita coisa para comentar, para falar a verdade. A gente começa até com um comentário do João Victor Bartá. Gasly e Colapinto têm algo a comemorar. É a última etapa de 2025 com essa equipe. Cara, realmente ali os dois fecharam o fundo do grid. Eu acho que o Gasly ele se cansou de fazer boas classificações, né? Colocar esse carro no Q3 e falou: meu irmão, chega, cansei. A gente não tá brigando por nada. Eu boto meu carro no Q3 na corrida, dá uma merda e eu caio pro fundo do pelotão. Eu vou me esforçar o mínimo que eu puder nesse final de semana. Eu vou entregar a menor qualidade que eu conseguir nesse final de semana. E tá aí as duas Alpines largando do fundo. Cara, uma temporada esquecível da Alpine, uma despedida triste do motor Renault da Fórmula 1. Vai sair com isso daí, né? Um P20, um P19 na corrida. Não espero que nada muito melhor do que isso vá acontecer também, pra falar a verdade. Vai terminar deste jeito também, eu imagino. Então, cara, é só um final deplorável que os dois pilotos com certeza estão felizes que isso tá acabando, para que ano que vem uma Alpine nova, uma Alpine com motor Mercedes entre na Fórmula 1 e que entregue um carro muito mais competitivo, muito mais capaz para que tanto o Gasly quanto o Colapinto possam brigar por alguma coisa real na Fórmula 1, mas termina o ano então desse jeito aí, seja lá, sabe? Depois a gente teve o Nico Hülkenberg, que tava vindo de uma boa sequência de resultados, de classificações, mas acaba que não consegue manter isso. Ele acaba caindo no Q3, no Q1, numa 18ª colocação, né? Não consegue fazer uma boa volta. Enquanto o Bortoleto passa, não vou dizer com tranquilidade, mas passa pro Q2. Foi até meio no susto ali a ida do Bortoleto ao Q2, mas no final ele consegue fazer a volta capaz de levar ele pra próxima fase da classificação, enquanto o Nico não consegue. Está aí essa volta do mesmo jeito que ele vinha fazendo nas últimas classificações e vinha sendo o melhor piloto da Sauber nas últimas etapas, mas aqui agora, em Abu Dhabi, ele não consegue fazer aquele mesmo ritmo que ele vinha tendo e acaba caindo, então, na 18ª posição. O Alex Albon, mais uma vez, vai mal na classificação. Dessa vez você até pode, entre muitas aspas, justificar, porque o Sainz também não fez a melhor das classificações, apesar de ter chego no Q2 e apesar de ter ficado próximo da zona de pontuação, não é a melhor classificação comparado ao que ele vinha entregando nos últimos anos, não é, nas últimas corridas, não é uma pista que necessariamente favoreça também a Williams, mas já tá com o P5 garantido, então meio que a Williams tá indo aí só pra correr. Não tem como chegar no P4 e não tem como perder o P5 pra quem tá atrás deles, que é a Racing Bulls. Já tá garantido que vai terminar em P5 nos construtores. Uma grande temporada da Williams, então essa corrida eles estão aí só pra estar mesmo, não tem nenhum objetivo em particular. Claro que vai almejar os pontos, né, tá lá pra competir, mas não vai custar nada essa queda do Albon, só que esta queda de performance do Albon no final da temporada tem que realmente ser entendido ali, tem que sentar nessa pós-temporada ali, depois das férias, e estudar com a equipe, entender por que ele perdeu tanta performance no final de temporada e como que eles podem corrigir isso pra 2026, pra que não aconteça isso de novo. Porque se ele começa 2026 de novo com essa performance terrível que ele vem tendo aqui, a Williams pode sofrer caso tenha um carro bom e depender só de um piloto, no caso o Sainz ali. Ainda mais um regulamento completamente novo, né? Tem que ver como que vai ser a adaptação dos pilotos a esses carros novos. Então isso pode pesar muito no ano que vem. E por fim, em 16º lugar, o Lewis Hamilton não consegue melhorar sua volta ali. Quando ele abre a última volta, ele já estava ali no tempo de corte para cair no Q1 e ele faz a última volta, não consegue melhorar e fica então no Q1
mesmo. Então, mais uma classificação deplorável, é o que eu falei, não duvidaria, né? Eu falei nos últimos vídeos, não duvidaria que ele caísse no Q1 de novo. Cai mais uma vez, até fala ali, tipo, desculpa, gente, o rádio dele, clássico, realmente não é a temporada. Cara, é aquele bagulho, eu vou chover no molhado, então eu não vou me estender muito aqui. Não é a temporada do Lewis, ele não tá bem, não tá confortável com esse carro. Começou até com uma certa expectativa, né? Você teve um começo de temporada bom até, vencendo a sprint da China, por exemplo, se classificava próximo do Leclerc, mas esse final desandou completamente. Acho que chegou num ponto que ele só quer que acabe a temporada e ele tá entregando. Ele só está entrando no carro e correndo porque ele tem um contrato que obriga ele a fazer isso. Ele só quer que a temporada acabe e que 2026 comece logo, sabe? Então, tá num nível que é o fundo do poço aqui da carreira do Hamilton, não tem nem muito o que dizer. E agora o objetivo dele é só, tipo, terminar. Fazer as voltas, fazer as 56, 57 voltas de Abu Dhabi ali. É 56? 58 voltas. Não é nem 56, nem 57. As 58 voltas do GP de Abu Dhabi e entregar o carro pra Ferrari pra nunca mais entrar nesse carro na vida dele e ver como ele vai sair em 2026 pra saber se vai ser de fato a última temporada dele no F1 ou não. Então, é um final triste, só pra quem sabe, pra quem acompanhou o Hamilton a carreira inteira, sabe do que ele é capaz de entregar. É só um final de semana triste, mais um desses últimos 3 das etapas finais dessa temporada. No Q2 a gente teve então as quedas de Lance Stroll, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Carlos Sainz e Oliver Bearman. O Stroll tá aí, né? Ele tá aí, definitivamente ele tá lá em Abu Dhabi, fazendo alguma coisa. A gente ainda tá pra descobrir o que exatamente, mas ele tá lá em Abu Dhabi. Isso eu posso afirmar pra vocês. Agora, o Kimi Antonelli em 14º é realmente uma surpresa. E ele mesmo fica bem surpreso depois que ele descobre isso. Tem o rádio dele, tipo, tentando entender. E ele até dá uma desculpa lá. Ele fala que ele não tava conseguindo... Se eu não me engano, ele reclama da traseira. Ele fala que tava perdendo muito a traseira. Se eu não me engano, é isso. Ele fala que tava perdendo muito a traseira do carro, que ele não tava conseguindo encontrar uma forma de manter ele na pista. E mantém ali pra gente a teoria viva de que realmente o Antonelli só funciona com o dióxido de titânio, né? Países em que o dióxido de titânio não é permitido, o André Kimi Antonelli definitivamente não consegue ter boas performances e mais uma vez ele vai mal. E realmente é até surpreendente baseado no quão bem ele foi no Qatar. Claro que a gente brinca com a questão do dióxido de titânio e ele errou no final lá, dando a posição pro Lando Norris. Eu vou até mudar o termo, porque eu sei que tem gente que ainda acredita nessa conspiração. Ele não deu, ele erra e por conta disso perde a posição pro Lando Norris. E o pessoal brincou, o dióxido de titânio atacando de novo, mas ele tava bem na corrida, sabe? Brigando pela 4ª colocação, enquanto o Russell tava péssimo. O Russell não tava conseguindo nem chegar perto do ritmo do Antonelli. Então ele chega aqui em Abu Dhabi e ele tem essa queda, pelo menos na classificação, vamos ver na corrida. Só que é bem surpreendente mesmo essa queda dele no Q2 ainda, bem abaixo do esperado. Eu esperava que ele estivesse ali no Q3 pelo menos, estivesse próximo do Russell, especialmente com o que a gente viu no Qatar. Então fica bem abaixo o Antonelli aqui em Abu Dhabi. O Lawson vem caindo no Q2, né? Na última corrida caiu no Q2, eu tive até aquela discussão com vocês de que, cara, talvez ele tenha sentido um pouco essa notícia do Hadjar subir, que ele vai ficar mais um ano na Racing Bulls. Ele tava indo pro Q3 junto com o Hadjar até, né, com a frequência ali, e agora começa a cair no Q2. Eu acho que ele sentiu um pouco, ele ficou meio tipo, cara, vamos terminar essa temporada, 2026 eu penso de novo no que eu quero da minha vida, sabe? Eu acho que ele ainda tinha esperança, definitivamente ele tinha esperança de que fosse subir pra Red Bull de volta em 2026, mas o Hadjar ganha esse benefício, pra mim de forma merecida, não tem muita discussão aqui, entre os dois o Hadjar se provou ser o melhor piloto mesmo, e o Lawson volta a ter essas performances, não ruins, eu não quero dizer que são ruins, porque ele ainda tá entregando bons resultados pensando no carro que tem, mas pensando ali também que a equipe tá brigando por esse P6, é importante manter os pontos em dia, porque apesar de estar praticamente garantido, né, bem difícil ali, uma situação que alguém passe a Racing Bulls, eles ainda precisam fazer os pontos para confirmar isso em Abu Dhabi. E o Lawson caindo no Q2 não ajuda a Racing Bulls nesses objetivos. Depois em 12º a gente tem o Carlos Sainz, que eu acho que tá na mesma situação assim do álbum, do que eu tava falando ali, sabe? Cara, a Williams já tá garantida em P5, eu não preciso dar meu 100%, sabe? Se rolar, rolou. Eu acho que o Williams entrou com essa mentalidade. O GP de Abu Dhabi, se rolar, rolou. Se for pra ser, vai ser, entendeu? Não preciso dar o 100%, não preciso desgastar, não preciso entregar tudo aquilo que eu preciso, porque a situação da Williams no campeonato não vai mudar em absolutamente nada, independente do resultado dos dois pilotos. Até por isso que eu passei aquele pano no meu discurso pro álbum, e tudo bem o Carlos Sainz também não chegar no Q3, acho que a Williams entra nesse final de semana já com a cabeça erguida, fez uma grande temporada em 2025, muito acima da expectativa de que todo mundo tinha com eles, e chegam ali então com esses olhos bem
brilhando para a temporada de 2026, com a cabeça erguida para 2026 e muita expectativa para uma boa temporada da equipe da Williams. Então, assim, a queda do Sainz em 12º também nem tem muito o que comentar. Eu acho que, cara, ele fez ali, pilotou o carro, não é a melhor pista da Williams, então não tem que dar a vida também para esse resultado. E 12º, é isso aí. Agora, em 11º, o Oliver Bearman é alguém que eu acho que vale a pena dar um comentário aqui maior, porque é a primeira vez em muito tempo que ele realmente perde pro Esteban Ocon, né? Ele vinha derrotando, ele vinha destruindo o Esteban Ocon em classificações. Ele começa ali o ano tomando um pouco, perdendo um pouco, depois ele vai ganhando ritmo, em classificação ele tava indo bem, e nas corridas ele ainda perdia. E daí ele foi recuperando, até que nas corridas começou a vencer do Ocon também. E eu trouxe aquela discussão pra vocês, né, de que o Ocon é quem entra em 2026 com a corda no pescoço, o piloto com a maior probabilidade de perder a vaga começando em 2026. Eu boto o Ocon e talvez o Lawson, pra falar a verdade. Mas principalmente o Ocon entra em 2026 com a corda no pescoço, precisando entregar resultados para não ser demitido. E ele chega aqui em Abu Dhabi, a última corrida do ano, fazendo uma boa classificação, finalmente, entregando um bom resultado, enfim, né? Entregando um bom resultado, terminando então subindo pro Q3, enquanto o Bearman, eu estou até me adiantando falando do Ocon, né? Deixa isso pro Q3. Mas o Bearman vinha como um novato, destruindo seu companheiro de equipe, não pegava nem um pouco bem essa imagem pro Ocon. E agora o Bearman não consegue levar esse carro pro Q3 por um detalhe, né? Por muito pouco ele não consegue levar, porque ele faz 1:23.041, o próprio Ocon faz 1:23.023 e o Yuki Tsunoda faz 1:23.034, que é quem fica ali na zona de corte. Então, por menos de 0.01 segundo, o Oliver Bearman não passa por Q3. Foi realmente no detalhe ali o que separou ele, o Tsunoda e o Ocon, dali de passar no Q3, daí o Tsunoda e o Ocon passa e o Bearman acaba ficando. Não acho que apaga de nenhum bom ano dele. No final da temporada, clima festivo ali, já tá feliz que tá indo muito bem nessa temporada, não consegue melhor que o companheiro de equipe. E a gente tá chegando no final do ano, climas festivos, e você que ainda não garantiu o presente pra você dar pra sua família nesse Natal, um presente pra você comprar pra você levar pro amigo oculto, pro amigo ladrão, qualquer tipo de jogo que vocês façam de final de ano na sua casa, eu tenho uma dica muito boa pra vocês, que é a GoCase, que tem garrafas maravilhosas com coleção de automobilismo, com estampas licenciadas da coleção Senna, como essa garrafa aqui linda, que eu tenho em mãos. Este copo térmico que eu falei aqui já pra vocês, maravilhoso também. Tem as garrafas Fresh, por exemplo, que são essas garrafas maiores que ajudam a manter sua água geladinha e vem ajudando a manter minha água geladinha durante todas as gravações, todo o tempo que eu passo editando aqui na frente do computador. Também tem coleções de times de futebol, como essa garrafa do Corinthians que eu tenho, mas tem de vários outros times do Campeonato Brasileiro. E você pode garantir todos esses produtos com descontos especiais usando o cupom CLUBEF1 que tá aparecendo aqui na tela para vocês, que garante descontos em compras acima de R$ 99. Ou seja, você pode garantir um presente para o final de ano, para sua família, para você mesmo, e ainda fazer isso com descontos em cima do valor final. Então não deixa de dar uma conferida nos produtos maravilhosos lá da GoCase, parceiro oficial aqui do Clube da F1. O link vai estar no comentário fixado e ajuda muito também, caso você queira dar uma olhada. Então muito obrigado, GoCase, pela parceria. Agora bora voltar pro vídeo. Por fim, no Q3, a gente teve a classificação final com Yuki Tsunoda em 10º, Isack Hadjar, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto em 7º lugar, Fernando Alonso em 6º, e no top 5, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. A gente vai começar falando aqui do Tsunoda, que nem tem muito o que adicionar, pra falar a real, não teve tempo, não fez nenhum tempo, não foi solto no Q3, até tinha jogos de pneu pra fazer, mas optaram por não fazer uma última volta com o Yuki Tsunoda ali. Ele larga então da 10ª colocação, e em cima dele o Isack Hadjar, o cara que vai assumir, né, o assento do Tsunoda em 2026, termina a última classificação do ano na frente do Yuki. E assim, uma boa temporada, uma grande temporada do Isack, mais uma vez coloca esse carro no Q3, o que, sabe, sela ali, coloca mais uma vez ele nesse patamar, nesse panteão ali de um bom piloto, nesse status de alguém que realmente merece essa promoção, que vai receber a temporada inteira, na maioria dela pelo menos, foi consistente o suficiente para colocar essa Racing Bulls em Q3, em zona de pontuações, inclusive pegou um pódio nesse ano e acho que de forma merecida conquista essa promoção e mais uma boa classificação dele, colocando esse carro em 9º lugar e brigando por pontinhos importantes para a Racing Bulls garantir
o seu P6 nos construtores. Depois a gente teve o Esteban Ocon largando da 8ª colocação. Agora sim eu posso pegar aquela discussão e continuar fazendo aqui com vocês. O Ocon, ele então entrava em 2026 para mim com a corda no pescoço, e ainda entra, não acho que é uma classificação na última etapa do ano que vai mudar essa situação, mas a Haas dependeu muito mais do Berman do que do Ocon para poder sonhar, por exemplo, com esse P6 dos construtores, sabe? O Ocon ajudou muito menos do que a Haas esperava que ele fosse ajudar, muito menos do que eles queriam que o Ocon pudesse ajudar, principalmente nesse final de temporada, e dependeram muito mais do novato, do Berman, para conseguir tentar sonhar com essa posição. O que para mim deixa entender, de certa forma, que o carro da Haas não estava tão ruim assim, né, quanto a gente talvez tivesse essa noção. Talvez o carro da Haas não tivesse tão ruim quanto a gente imaginava, assim, para falar a verdade. Eu não acho que tivesse tão ruim quanto a gente imagina, mas o Ocon realmente performou muito abaixo, porque o Berman entregou ótimos resultados. Eu não tô querendo tirar o mérito do Berman aqui, eu só tô falando que o Berman teve ótimas corridas, em algumas corridas até brigou com a possibilidade de pódio, enquanto o Ocon não chegava nem perto disso, sabe? Então eu acho que o carro da Haas podia, na verdade, estar bem melhor do que a gente esperava ao longo dessa temporada, só que o Berman, nas primeiras etapas, na primeira metade, tá vendo, se acostumando com a Fórmula 1, entendendo, né, se adaptando ao carro, e daí quando se acostuma, começa a entregar essas ótimas corridas, e o Ocon o ano inteiro foi esse mid pra baixo. Então, talvez, assim, o carro tivesse bom e o Ocon realmente estivesse entregando abaixo do esperado. Daí chega o Berman, começa a se adaptar, começa a entregar bons resultados e começa a brigar lá onde talvez esse carro da Haas merecesse estar ao longo de toda a temporada, sabe? Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. O carro era bom, só que no começo da temporada tinha um piloto performando abaixo do esperado e o outro que estava se acostumando com a categoria, e daí você achava que ele era bem ruim. Aí o piloto que se acostumou começa a entregar bons resultados e o outro continua indo mal. Então me dá essa sensação de que o carro da Haas talvez fosse melhor do que o esperado e o Ocon não estava entregando bom resultado, mas agora no final da temporada, pelo menos na última classificação, consegue levar o carro ao Q3 para fazer uma boa classificação, terminar na frente do companheiro que ele vinha perdendo com certa consistência nas últimas etapas. Aí em sétimo temos o Gabriel Pontoleto mais uma vez se classificando no Q3, a gente tem até um comentário aqui do Chronotrap TV, Bortoleto se reerguendo e mostrando porque a Audi confia nele no seu projeto da F1. Realmente aí uma grande classificação do Gabriel colocando esse carro no Q3, e não só no Q3, mas em sétimo lugar. Uma grande classificação do Gabriel, diga-se de passagem, para se reerguer depois de uma rodada das Américas terrível, né? Ele foi muito mal nas etapas das Américas. No GP do Qatar até tinha se classificado bem, só que por conta da punição pela batida em Las Vegas, larga lá do fundo do pelotão, até se reergue na corrida, termina em 13º lugar, que mostra que ele tinha um bom ritmo também. Poderia ter sonhado, talvez, se tivesse largado numa posição melhor com algum ponto. Se tivesse largado na posição original dele, o 14º, talvez pudesse ter ganhado algumas posições a mais, brigado por pontos, quem sabe, mas faz uma boa corrida, se recupera, que mostra que nessas duas últimas etapas, pelo menos, ele estava bem o suficiente. Ele estava bem o suficiente para entregar um resultado positivo. E aqui ele se classifica muito bem e se coloca numa posição muito confortável para tentar brigar e sonhar com pontos amanhã, para terminar 2025 com o Pontoleto, né? Terminar 2025 com o Pontoleto estampado ali, que faça uma grande corrida, que faça uma boa prova. Vamos torcer ele para um caos nas primeiras posições, o pessoal que tá brigando ali por alguma coisa de verdade, né? Para que ele ganhe mais algumas posições ainda, termine bem ali, terminar com chave de ouro essa temporada, que é uma temporada positiva, né? É o que eu falei. Para mim o Gabriel passa de ano, tipo, a média da escola aqui, vamos dizer, é 5, ele tirou 6. Ele passa de ano, faz um bom ano, só que mostra baixos muito baixos. E essa talvez tenha sido o maior motivo de eu tirar ele da discussão de Rookie of the Year, né, de novato do ano, que pra mim fica ali entre Hadjar e Montonelli, mas o Hadjar com certo favoritismo ainda. Só que não quer dizer que ele foi mal. Pra mim ele foi bem, fez um bom ano de estreia, que mostra exatamente isso que o Chronotrap trouxe, que justifica a escolha da Audi no projeto a longo prazo dele. E que se ele continuar evoluindo e principalmente se adaptar melhor às pistas que ele apresentou dificuldade, que foram aqui nas Américas, ele definitivamente vai conseguir evoluir e virar esse piloto que a Audi espera. Aí o Fernando Alonso fazendo a sua última mágica da temporada, né, tirando seu último leite de pedra da temporada, colocando essa Aston Martin em sexto lugar, uma Aston Martin que ainda sonha com alguma coisa. Claro que a situação é muito difícil para passar da Racing Bulls, porque são 12 pontos de diferença entre Aston Martin e Racing Bulls, então o Alonso precisaria terminar em quarto lugar, ele precisaria conseguir um quarto lugar e o Hadjar não pontuar, nem o Lawson. Eles precisavam da ajuda do Stroll, só que não vão ter, né? E o Stroll continua sendo renovado ano após ano ali, né? Assim, a Aston Martin fez um investimento tão pesado pensando em querer ser campeão mundial um dia e continua com o Stroll, cara. Tipo, pô, tem que chegar um momento que o Lawrence Stroll tem que entender
que ele não pode ficar bancando o filhinho dele se ele quiser ser campeão, sabe? Mas não é o ponto aqui, não vou continuar aqui falando disso. Não é o objetivo desse vídeo. Grande classificação do Alonso ali pra tentar fazer o trabalho dele em ajudar a sua equipe a sonhar ainda com P6 dos construtores. Aí a gente tem o comentário do Kekosop pra falar do quinto colocado, o Leclerc. O Charles deveria virar santo, tanto de milagre que ele tá fazendo essa Ferrari, não tá escrito. Mano, de novo, só por ter colocado essa Ferrari em quinto lugar é um milagre do Charles, de verdade. Uma volta absurda, consegue levar essa Ferrari capenga pra quinta colocação. O Leclerc realmente, cara, ele vem mostrando um nível altíssimo nessa temporada, mas o carro não tá ali pra acompanhar. O Leclerc é o piloto que eu tenho mais dó da Fórmula 1, cara. Não tem como, bicho. Não tem como. O cara, ele merece muito mais do que ele entrega hoje em dia. E eu realmente tenho receio de que a gente perca o auge do Leclerc porque ele tá pilotando essas bombas que entregam pra ele, e daí quando ele tiver um carro bom ele não vai estar mais no auge, sabe? Eu tenho realmente o receio de que a gente perca o auge do Leclerc pilotando um carro bom por conta disso. E talvez ele realmente seja aquele maior IC da história da Fórmula 1. O Leclerc tem esse potencial de ser o maior IC da história da Fórmula 1, bicho, porque é um baita de um piloto, na minha opinião. Um baita de um piloto. Também depois de Max e Russell, é o melhor piloto do grid, hoje. E ele nunca tem um carro pra provar isso. É impressionante, cara. Aí o Russell, em quarto lugar, né, consegue colocar ali no melhor, ser o melhor do resto. A briga, obviamente, seria entre as McLaren e o Verstappen, ele pelas primeiras posições. O Russell até ameaçou se enfiar ali no meio, mas aí no final da última volta dele, dá aquela sambadinha na última curva também, não consegue enfiar o carro no meio da briga pra tentar sonhar com o pódio. Claro que a corrida é corrida, né, mas na classificação não consegue fazer aquilo. Agora, o top 3, eu vou comentar num bolo só, porque merece um bolo só pra eles, né, em terceiro lugar. A gente tem o Oscar Piastri, em segundo o Lando Norris e primeiro o Max Verstappen. E daí eu vou começar com o comentário aqui do Rei Astro. Norris e a McLaren tem um único objetivo depois desse quali, não ferrar com tudo de novo. E velho, eu vou falar a verdade aqui pra vocês. Neste exato momento em que falo com vocês, Lando Norris e Oscar Piastri estão sentados numa salinha com o Zac Brown e André Stella, em que estão discutindo a ordem de equipe. Neste momento, estão discutindo a ordem de equipe. Porque eles estão falando, Oscar, assim, se você tivesse largado a pole ali, a gente ia deixar. A gente ia ficar tranquilo, você fazia a sua corrida e tentava ganhar porque você tem o seu objetivo. Aqui você vai largar de terceiro. O Lando de segundo e o Max em primeiro. Você não vai atacar o Norris na largada. Na verdade, você vai segurar o pessoal atrás. E é isso que vai acontecer, tá? Podem ter certeza que, como o Piastri não conseguiu se classificar melhor que o Norris, neste exato momento está tendo uma discussão dentro da McLaren para que o Piastri seja o escudeiro do Norris. Porque o Verstappen, ele não vai tentar vencer essa corrida abrindo. Ele não vai disparar. Vocês podem ter certeza que o Verstappen não vai abrir e vai disparar essa corrida. Essa corrida ela vai ser muito tática amanhã. Vai ser a corrida mais tática de todo o calendário. Porque além das estratégias, né? O comentário aqui do Rei Astro, principalmente por questão de estratégia, eu sei disso. Mas amanhã vai ser uma das corridas mais táticas de todo o calendário. De toda a temporada. Não do calendário, da temporada. Porque não só a estratégia vai ser muito importante para definir quem vai voltar na frente de quem ali, a troca de pneus, a hora certa de parar, como também vai ser muito importante porque o Verstappen, ele vai segurar todo mundo. O Verstappen ele vai fazer trenzinho. O Verstappen ele vai fazer o maior trenzinho que ele puder. Eu falei em outro vídeo que, não, a gente não vai ter uma filinha de 6 carros. Eu me arrependo de ter falado isso, porque na verdade vai ter sim. Eu esqueci de pensar que o Verstappen não vai abrir, não vai disparar pro resto do pelotão. Ele vai fazer trenzinho. Por que ele vai fazer trenzinho? Porque ele precisa que o resto das pessoas ultrapassem o Norris. Ele precisa que o Norris termine em quarto lugar. Só que a McLaren vai estar conversando com o Piastri pro Piastri segurar todo mundo em terceiro também. Então o Piastri vai fazer uma corrida de empacar todo mundo em terceiro lugar e o Norris vai empacar em primeiro lugar. O Verstappen, vai empacar em primeiro lugar. Porque ele não quer abrir, ele não pode abrir. Porque se ele abrir o Norris terminar em segundo, pra ele acabou. Ele vai segurar o Norris nessa corrida pra torcer pra que aconteça alguma coisa e o pessoal passe ele, ou que daí tem um safety car, daí nas paradas embole tudo ali. Porque a melhor chance do Verstappen ganhar é segurando o Lando Norris. Pra torcer que alguém chegue e ultrapasse ele. Como o Lewis Hamilton tentou fazer com o Nico Rosberg em 2016. No caso lá não deu certo. Mas é isso que o Verstappen provavelmente vai tentar fazer em 2016. Em 2016 não, em 2025. E pra mim, honestamente, eu não vejo outro cenário que não seja o comentário aqui do Arthur Furtado. Lando Norris, Norris 2025 Fórmula 1 World Champion. Com ele largando em segundo lugar, o Piastri em terceiro, fazendo este joguinho de equipe, pra mim, não tem um cenário. Eu realmente, a não ser que aconteça um caos, um safety car maluco, uma bandeira vermelha na hora certa, a não ser que algo assim, nesse nível aconteça, pra mim nada tira o título do Norris. Pra mim nada tira o título do Lando Norris. Ele vai largar ali bem, com o Piastri ajudando, segurando o pessoal, vai largar em segundo,
continua em segundo, e por mais que o Verstappen tente segurar, vai tentar fazer o que puder, vai empacar ali o pelotão. A gente tá falando dos carros de 2025 que ninguém consegue ultrapassar de forma comum, imagina um trenzinho de DRS, sabe? Claro que o Verstappen vai fazer o jogo dele, que é o que ele tem que fazer, mas é muito difícil, eu realmente acredito que é muito difícil que não seja exatamente isto daqui que aconteça amanhã. Depois das 58 voltas de Abu Dhabi, a gente vai ter um novo campeão mundial de Fórmula 1. E esse novo campeão vai ser Lando Norris. Agora, eu quero trazer uma discussão, antes da gente terminar, aqui, né, o comentário do Matheus Vieira, 2009, eu acho que Barcelona vai fazer falta amanhã. Impressionante como o Max conseguiu fazer 2 voltas muito acima do Norris, simplesmente genial. Cara, sim, eu acho que não tem muito o que discutir aqui, genial a classificação do Verstappen, foi uma classificação de gênio, uma classificação absurda, dominou, estampou essa pole position sem chance pro resto. Ele fez 1:22.207 contra 1:22.408, 2 décimos tranquilos, livres pra cima do Lando Norris. Não deu chance pro Lando terminar na frente dele essa classificação. Só que aqueles pontos em Barcelona, que ele perdeu por conta de um erro dele, vão custar. Poderiam colocar ele numa situação que esse cenário aqui daria o título pra ele, sabe? Poderia colocar ele numa situação em que este cenário dele vencer a corrida daria o título pra ele. Então, cara, aquele breve... É muito doido pensar isso da Fórmula 1, sabe? Como um detalhe pode te custar um título lá na frente. Aquele breve detalhe, aquele breve lapso do Verstappen do Antigo Testamento voltando na cabeça dele, que ele joga o carro pra cima do Russell e leva a punição. Se não fosse aquele lapso do Verstappen do Antigo Testamento tomando contra a cabeça dele, ele poderia estar entrando nessa corrida com a vantagem pra ganhar o título mundial amanhã. É muito doido pensar nisso, cara. É muito doido. Mas aí tá a reação da classificação do GP de Abu Dhabi de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer, eu sempre quero saber. Então escreve aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, porque ajuda muito, de verdade, a poder continuar mantendo esse projeto aqui vivo. É algo simbólico, algo opcional, mas que faz uma grande diferença pro canal se manter. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.